Muitos de nós que somos agora candidatos sabemos que se nós não ganharmos e não restabelecermos a sanidade, a decência e a justiça, nós seremos alvos e muito provavelmente seremos presos. Se nós não tivéssemos a coragem e o amor por esse país, nós não estaremos colocando nossos nomes nas urnas novamente. Mas é o que o Flávio está fazendo. Ele poderia muito bem ficar como candidato ao Senado e ele seria o senador mais bem votado da história do Brasil. Mas ele entendeu que é uma missão que está muito acima da nossa própria liberdade, das nossas próprias preocupações pessoais. Então eu venho aqui te pedir, vamos pular para dentro, colocar as diferenças de lado, vamos arregaçar as mangas e lutar pelo nosso país. Se nós não vencermos agora, acredite em mim, o Brasil vai entrar num estado de irreversibilidade. A gente não consegue mais salvar essa nação depois de mais 4 anos do Lula no poder. E o Lula vai poder colocar mais 4 ministros no STF. Pare por um minuto e pensa nisso que eu estou te falando. 4 ministros no STF o Lula vai poder colocar. Vai acabar com o nosso país. Democracia, liberdade de expressão, economia, dignidade. A gente daria os 2 olhos para poder voltar no passado e poder nesse momento fazer diferente, pular para dentro, ir de novo para as manifestações, usar o verde e amarelo, divulgar nas redes sociais, gravar vídeos, debater com os colegas de trabalho, no ambiente, na escola, nos grupos de futebol, em todos os lugares, colocar adesivos nos nossos carros, nas janelas das nossas casas, estender a bandeira do Brasil. Nós daríamos tudo, mas a chance é agora. Nós temos essa oportunidade, talvez a única das nossas vidas, para salvar os nossos filhos e netos. Então, mais uma vez, o Flávio não é o Bolsonaro, nem o Carlos, nem o Eduardo, nem a Michelle. Eles fizeram questão de colocar o maior líder da direita que o Brasil já viu hoje num poço, numa solitária, para que você não faça campanha. Eu vou fazer minha parte. Eu vou doar 100% da minha vida nos próximos 70 dias para salvar esse país. A gente só pede que você faça o mesmo. É Flávio Bolsonaro presidente. É ir para as manifestações. É fazer tudo que está ao nosso alcance. O nosso país precisa de pessoas corajosas nesse momento. Você não vai gostar do que eu vou falar, mas antes de me xingar e de me atacar, assista o vídeo até o final, porque isso precisa ser dito. Para resolver o problema, a gente tem que primeiro reconhecê-lo. Flávio não é Bolsonaro. Carlos não é Bolsonaro. O Eduardo não é o Bolsonaro. Nem a Michelle é o Bolsonaro. Mas eu não estou aqui criticando nenhuma dessas pessoas e nem tentando falar algo em demérito a eles. É uma constatação. Nunca existiu e nunca vai existir alguém como Bolsonaro. Não espere que a população se mobilize por qualquer outro nome que não seja o Bolsonaro. Nós tivemos um milagre em 2018. Um cara que era o baixo clero da Câmara dos Deputados Federais, atacado constantemente pela esquerda e pela imprensa, se tornou o maior líder político que o Brasil já viu. Com toda a máquina tentando destruir a sua reputação. Em 2018, ele devolveu a esperança do povo brasileiro, que a gente já nem tinha mais. A população já nem se importava com política, porque era um caso perdido. Daí, de repente, aparece um homem que fala exatamente aquilo que a gente sentia, que consegue canalizar a indignação do povo brasileiro. Do seu jeito chucro, às vezes sem jeito, falando sem filtro, e talvez por isso mesmo ele se tornou esse ícone que ele é hoje. Preso em sua casa, sem poder falar, sem poder visitar, sem poder escrever uma carta, sem poder dar entrevista, sem poder usar suas redes sociais. Não adianta, nós nunca teremos alguém como o Bolsonaro. Talvez, sinceramente, nunca. Quando é que você vai ver alguma outra figura política ter toalha de rosto sendo vendida nas ruas? Eu comprei uma toalha de rosto do Bolsonaro. Você imagina que algum outro ícone da política vai fazer com que você pare na rua, saia da sua casa para comprar um chaveiro do cara? Nunca vai ter. Somente Bolsonaro conseguia colocar 1 milhão de pessoas na Paulista, 1 milhão de pessoas em Brasília, abrir uma live e colocar mais de 1 milhão de pessoas. Fazer as pessoas saírem das ruas para comprar camiseta. Enquanto políticos pagam militantes para usar sua camiseta, nós saíamos para comprar camiseta com a imagem do Bolsonaro. Eu já cheguei até 10. Por que eu estou falando isso? Nós estamos mais uma vez enfrentando uma eleição. E eles conseguiram silenciar o nosso maior ícone, o nosso maior líder, aquele que fez reacender a chama da esperança e da direita. Antes do Bolsonaro, não existia direita, não se engane. Existia um teatro das tesouras que você sabe muito bem. Nós temos hoje um candidato à presidência, que é o filho do Bolsonaro. Carrega os mesmos valores, os mesmos princípios, tem o mesmo caráter, tem o sangue Bolsonaro nas veias. E muitos dizem que é o Bolsonaro melhorado, no sentido de pensar antes de falar, ter um filtro, né, com as suas palavras, mais equilibrado, mais comedido, mais sensato. E aí eu vejo um povo meio que desanimado. Mas eles estão desanimados e eu ficava pensando, por que há esse pequeno falta de ânimo de pular para dentro? Porque as pessoas comparam Flávio com Bolsonaro. Se você fizer isso, eu te garanto, nunca vai ter um outro líder político que vai te fazer ir para as ruas, debaixo de sol, debaixo de chuva, como o Bolsonaro fez. Mas o Bolsonaro escolheu o Flávio. Bolsonaro jamais escolheria alguém que ele não tivesse a mais absoluta certeza que seria uma pessoa que daria sua vida, seu sangue, seu suor,
e colocaria a sua liberdade em risco para defender exatamente aquilo que ele defendia. Qual outra pessoa você acha que lutará tão avidamente, tão fervorosamente pela liberdade do povo brasileiro, sendo que o seu próprio pai está preso? Pela liberdade dos prisioneiros do 8 de janeiro, pelo restabelecimento da liberdade de expressão, da nossa democracia, pelo fim dessa ditadura do judiciário, para acabar com o PT, para destruir de vez esse socialismo que assola a nossa nação. Bolsonaro escolheu o filho dele por uma razão, porque ele conhece o filho dele e sabe que o filho dele tem a capacidade para fazer tudo isso. Mas aí colocaram o Bolsonaro numa prisão domiciliar, sem poder dar entrevista, sem poder ter visita do filho, dos advogados, sem poder escrever uma carta, sem poder falar sobre política, sem poder ter rede social. Isso nunca aconteceu com nenhum prisioneiro na história do Brasil. Nenhum. O medo deles é que você faça exatamente o que o Bolsonaro gostaria que você fizesse. Imagine se o Bolsonaro agora pudesse andar nas ruas do Brasil. Por um minuto, faça comigo um exercício de imaginação. Imagine que o Bolsonaro estivesse solto, não fosse o candidato. Flávio continuaria sendo candidato. Mas o Bolsonaro pudesse andar pelas ruas do Brasil. O que você acha que ele estaria dizendo por aí? Ele estaria em todos os lugares com o Flávio, levantando as mãos dele, pedindo para que você o apoiasse. Pedindo para que você voltasse a ser aquele militante que você era em 2018, 2022. Te dando aquela injeção de ânimo. Mas foi justamente para impedir que isso acontecesse que Alexandre de Moraes, no consórcio com o PT, colocou o Bolsonaro agora numa espécie de uma solitária. Pior que uma solitária, porque nem carta ele pode escrever. Nem mesmo uma carta. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu conheço o Flávio, eu conheço o Bolsonaro. E eles são muito mais parecidos do que você imagina. Eu vi o Flávio Bolsonaro depois da live que ele fez, quando o Bolsonaro foi preso. Quando o Flávio pediu por uma vigília em oração pelo seu pai. O Alexandre de Moraes mandou o Bolsonaro pro presídio, pra prisão na Polícia Federal. Eu vi o Flávio Bolsonaro chorar igual uma criança porque o seu pai estava preso depois da live. Chorar de soluçar. Eu lembro que eu tava lá com ele, eu vendo aquele, eu chorei de tão emocionado que eu fiquei. De Bolsonaro também é assim. Quando ele fica emocionado, ele chora com o hino nacional. Ele chora se uma pessoa faz uma oração para ele, se uma criança o abraça e pede para ele não desistir. Essas duas pessoas, Flávio e o Bolsonaro, têm a mesma paixão pelo Brasil. Eu já estive diversas vezes com o Flávio e eu vejo ele falando com o coração sofrendo que o Brasil não pode continuar do jeito que está. Que ele está entregando a vida dele. E ele sabe que se ele não ganhar, o sistema vai para cima dele sim. Muitos de nós que somos agora candidatos sabemos que se nós não ganharmos e não restabelecermos a sanidade, a decência e a justiça, nós seremos alvos e muito provavelmente seremos presos. Se nós não tivéssemos a coragem e o amor por esse país, nós não estaremos colocando nossos nomes nas urnas novamente. Mas é o que o Flávio está fazendo. Ele poderia muito bem ficar como candidato ao Senado e ele seria o senador mais bem votado da história do Brasil. Mas ele entendeu que é uma missão que está muito acima da nossa própria liberdade, das nossas próprias preocupações pessoais. Então eu venho aqui te pedir. Vamos pular para dentro, colocar as diferenças de lado, vamos arregaçar as mangas e lutar pelo nosso país. Se nós não vencermos agora, acredite em mim, o Brasil vai entrar num estado de irreversibilidade. A gente não consegue mais salvar essa nação depois de mais 4 anos do Lula no poder. E o Lula vai poder colocar mais 4 ministros no STF. Pare por um minuto e pensa nisso que eu estou te falando. 4 ministros no STF o Lula vai poder colocar. Vai acabar com o nosso país. Democracia, liberdade de expressão, economia, dignidade. A gente daria os 2 olhos para poder voltar no passado e poder nesse momento fazer diferente, pular para dentro, ir de novo para as manifestações, usar o verde e amarelo, divulgar nas redes sociais, gravar vídeos, debater com os colegas de trabalho, no ambiente, na escola, nos grupos de futebol, em todos os lugares, colocar adesivos nos nossos carros, nas janelas das nossas casas, estender a bandeira do Brasil. Nós daríamos tudo, mas a chance é agora. Nós temos essa oportunidade, talvez a única das nossas vidas, para salvar os nossos filhos e netos. Então, mais uma vez, o Flávio não é o Bolsonaro, nem o Carlos, nem o Eduardo, nem a Michele. Eles fizeram questão de colocar o maior líder da direita que o Brasil já viu hoje num poço, numa solitária, para que você não faça campanha. Eu vou fazer minha parte. Eu vou doar 100% da minha vida nos próximos 70 dias para salvar esse país. A gente só pede que você faça o mesmo. É Flávio Bolsonaro presidente. É ir para as manifestações. É fazer tudo que está ao nosso alcance. O nosso país precisa de pessoas corajosas nesse momento.